Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. Lembrando também que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras às 11h30 da noite no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. E hoje estamos aqui com um convidado super especial, o Luiz, que é cofundador da Meu Vista. Luiz, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui de estar aqui conosco, vai ser super valioso, cara. Obrigado a vocês, obrigado Miguel pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos junto. E Luiz, a gente sempre gosta de começar nosso episódio aqui no Pode Sonhar praticando os nossos convidados uma dinâmica da concisão inteligente. Então a gente sempre pede para eles resumirem em até 140 caracteres, uma mensagem curta, o negócio. Eu posso te convidar para ler o que você mandou da Meu Vista para a gente, por gentileza? Vamos lá. Vamos nessa. Meu Vista é um hub de soluções para planejadores financeiros pessoais através de tecnologia. Além de substituir as antigas planilhas de Excel, oferecemos treinamentos, formação de planejadores financeiros e produtos. Boa, animal, um baita produto, pelo que eu estudei, animal. Legal. E eu queria que você contasse, Luiz, talvez nesse início, o que é, antes de falar especificamente da Meu Vista, o que é a profissão do planejador financeiro? O que esse cara faz? Boa. Cara, Miguel, essa é uma profissão relativamente nova no Brasil. Boa. Na verdade, a gente fala que ela está sendo construída, certo, porque você não precisa necessariamente de uma certificação ou de alguma expertise específica, né, para que você possa ser um planejador financeiro. Entendi. Né? Diferente de outros profissionais do mercado financeiro, como agente autônomo de investimentos, você precisa de uma certificação. Tá. Então ela é ainda eu falo que não é nem tanto uma profissão, mas sim uma carreira. Entendi. Né? Então, acho que o Brasil está crescendo, porque o Brasil tem uma necessidade grande de ajuda, as pessoas precisam de ajuda para cuidar das suas finanças. Só que ainda está atrelado muito a bancário, a agente autônomo e pessoas que vendem produtos. Então, ela é uma profissão muito forte fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos principalmente, mas na Europa tem também. E elas são profissionais, normalmente vindo do mercado financeiro, que já tem conhecimento em finanças, que tem conhecimento no mercado, que estão dispostos aí, que tem através do uso de metodologias, ferramentas, de ajudar pessoas a organizarem suas finanças pessoais. Entendi. Então, ela vai muito aspectos comportamentais, receitas, despesas, como organizar, cuidar de dívidas, né, os investimentos, e não só a parte final, que seria os investimentos. Boa. Toda a vida financeira da pessoa é analisada ali para bolar um plano para ela atingir os objetivos dela. Exatamente. Exatamente isso. E, cara, é interessante, Luiz, quando você fala esse tipo de coisa, porque a gente vê no mercado financeiro muitas profissões com um viés, talvez, das grandes instituições que tem por trás de oferecer produtos que oferecem uma rentabilidade maior ou pagam um bônus maior para aquele profissional se ele vender. E o planejador financeiro não é esse tipo de profissional, cara. Ou ele também pode ser um assessor de investimentos. O escopo dele pode ser mais amplo nesse caso? Pode ser mais amplo, deve ser mais amplo, né? Acho que assim, a ideia, eu falo muito assim, o planejador financeiro é quase que o Robin Hood do mercado financeiro, né? A ideia não é tirar o dinheiro dos ricos, mas infelizmente o nosso mercado financeiro, ele aproveita muito da ignorância das pessoas. Entendi. Então tem muitas taxas, tem muitos custos. Isso tem diminuído muito nos últimos anos, né? Então, acho que as pessoas estão tendo uma consciência maior com relação aos seus próprios investimentos, a saber, né? Então, muita gente saiu dos bancões indo para bancos digitais, porque, né, acho que a geração mais jovem já fez muito essa mudança, né? Então, demais. Muitas taxas, um custo muito alto, produtos ruins, né? Então, ali, quem nunca comprou ali antigamente aqueles títulos de capitalização, né? Exato. Então,
O planejador financeiro, a ideia dele é que ele não tenha vínculo com nenhuma instituição financeira. Tá. Então ele é um cara independente, ele não atua por nenhuma empresa do mercado financeiro. Boa. E ele tem só o intuito de ajudar o cliente dele. Certo. Né? Então se tira muito do conflito de interesse. Entendi. Não tem comissão. E normalmente o planejador financeiro ele é remunerado por um preço fixo que ele cobra para atender esse cliente. Certo. Né? Ou às vezes também um percentual sobre o patrimônio. Entendi. Mas ele não tem uma comissão que se eu vender um produto A, um produto B, e ele vai ganhar mais, ele ganha menos. E talvez empurrar aquele produto, aquele sentimento que as pessoas têm. Puta, eu não sei se me venderam um produto que eu preciso. Perfeito. Acho que assim, as pessoas tinham muita sensação. Então, a ideia do planejador financeiro, do planejamento financeiro, é isentar, né, esse peso de ter e do cliente sentir menos, cara, será que vai me passar a perna aqui em algum momento? Né? Perfeito. E teve até, Luiz, nos meus estudos para me preparar aqui para o episódio, a gente viu uma matéria que você publicou, se eu não me engano, na Exame, que o planejador financeiro é quase que um psicólogo, cara que entende os anseios, as dores, as inseguranças, os medos do cliente perante sua vida financeira, para que ele consiga bolar um plano mais específico e mais condizente com a realidade de cada um dos clientes, né? E eu acho que isso é super interessante. Sim. Assim, cara, a gente saiu algumas reportagens recentes, com algumas estatísticas, né? Então, assim, o Brasil está com mais de 70% da população com dívidas. Com dívidas? Caramba. E as classes C e D chegam a 78%, 77%, 78%. Entendi. Mas as classes A e B estão também em torno de 60% e tantos por cento. Então, às vezes a gente tem uma impressão de que a dívida é por falta de dinheiro. Eu não consigo ter dinheiro para pagar as contas. Cara, não tem como. Minhas contas não fecham porque meu salário não dá para pagar tudo. Né? Claro, tem muita gente que tem esse desafio realmente. Mas tem muita gente que tem boa receita, bons salários e mesmo assim não consegue fechar as contas. E muitas vezes eu tive a oportunidade de trabalhar como planejador financeiro por quase 10 anos. Animal. E, cara, atendi médicos, advogados, profissionais e pessoas super inteligentes. Assim, cara, esse cara sabe fazer conta. Né? O problema não é a matemática financeira. Ele sabe o quanto que ele ganha e quanto que ele poderia gastar. Então vai muito mais do que uma simples matemática. Boa. Né? Frustrações, são desejos, sonhos. E aí a questão cultural, social, de todo mundo, assim, né? Acho que as redes sociais aumenta tudo isso, de querer apresentar, de querer ter coisas. E muitas vezes ele não tem esse controle que ele deveria. Então o planejador financeiro, nesse caso, eu falo assim, ele trabalha muito parecido com um personal trainer ali, né? Aquele cara que, vai com cuidado, espera, não gasta tanto, vamos tentar entender, vamos organizar quais são os seus objetivos. Muito da hora. Se você quer comprar uma casa, se você quer comprar um carro, você vai ter que abrir mão de alguma coisa agora. Então, a gente precisa de ajuda. Não é nenhuma questão de não conseguir fazer. A matemática, ela é óbvia. Né? Eu ganho 10, eu tenho que gastar menos do que 10. E é o que você falou, até as classes mais altas da sociedade, as pessoas com maior nível de instrução possível, ainda tem uma dificuldade, né, com isso. Exato. Perfeito. E, Luiz, cara, quando eu fiz meu primeiro semestre de FGV, eu participei da Liga de Finanças Pessoais, lá da minha instituição. E aí eu fiquei um semestre estudando sobre finanças pessoais e tal. E no final do semestre, a gente participava de um projeto onde iam profissionais lá, pessoas que o professor lá, o instrutor nosso tinha um contato, da rede de contato dele, que queriam esse serviço e os próprios alunos ajudavam, orientavam. Então, é muito interessante, é algo que eu tenho super interesse, finanças pessoais realmente é transformador, e eu queria muito que você explicasse como que a Meu Vista entra no meio disso tudo aí, desse mercado, cara. Boa. Então, só contando um pouco da minha história, então, como que chegou a isso, né? Cara, eu sempre empreendi, tive pequenos negócios, mas depois que na faculdade
Eu tive um negócio de livros, depois... Sempre foi empreendedor, né? Sempre fui empreendedor, sempre quis empreender, assim, Da né? hora. E aí também naquela época eu tava começando esse negócio de escritório de investimentos, agente autônomo, tá. né? Isso foi há, 13 anos atrás. Certo. Né? É muito diferente do que é hoje, né? Hoje todo mundo, a grande maioria das pessoas sabem pelo menos o que é uma XP, o BTG. Na época nem tinha a profissão de assessor, né? Ou tinha? Tava tinha, começando. mas estava começando, tinham poucos profissionais, né? Até lembro dessa estatística, naquela época 95% das pessoas investiam com os grandes bancos. Então as pessoas tinham um receio ainda, né? De o que é essas corretoras, vou colocar meu dinheiro, se colocava pouco. Certo. E aí, cara, fui assim meio que a maneira que eu encontrei de poder trazer melhor esse dinheiro, trazer essa confiança, era ajudando as pessoas nas finanças deles. Boa. Né? Então, eu tentava entender, criando aquelas planilhas de Excel, eu tentava entender ali, cara, quanto que você ganha, quanto você gasta, quais são os seus planos, Show. e aí, né, e vai calculando quanto você precisa de dinheiro para se aposentar. Perfeito. E aí, isso assim, pô, gosto de fazer isso, gostei de fazer essa organização. Para mim faz mais sentido que eu ficar tentando ali criar uma história ou vender, ou fazer uma análise por que ele tem que comprar a ação da Petrobras, porque o preço do petróleo na China e a Vale, assim, cara, isso não é para mim. Né? Porque no final das contas cara, como que ele vai pagar a conta dele? Exatamente. E se ele vai ter dinheiro para pagar a faculdade dos filhos dele? Sobre os sonhos e os objetivos de cada um. É isso. E aí eu comecei então a pensar sobre isso, pesquisar sobre isso, estudar sobre isso. Vi que tinha muita coisa nos Estados Unidos sobre isso. No Brasil ainda era muito pequeno. Encontrei uma empresa que fazia um trabalho de planejamento financeiro, entrei em contato com eles. Me associei a essa empresa. 2 anos depois me tornei sócio dessa empresa. Que era uma empresa de planejadores financeiros. Era uma equipe que atendia pessoas, famílias, ajudando nas suas próprias finanças pessoais. Boa. Fiquei como sócio dessa empresa durante 6 anos. Tá. Foi então que eu falei assim, cara, se eu como planejador financeiro consigo atender aqui 50, 60 famílias, a gente tinha na época 40 planejadores, a gente vai atingir 400, 500 pessoas, a transformação que a gente vai gerar nisso é muito pequena. Entendi. É difícil escalar, né? É difícil escalar, exatamente. Então, como que eu posso escalar isso? Tá bom. Então, a ideia foi de... eu preciso criar uma tecnologia, né? Que é essa a ideia do meu Vista. É uma tecnologia para substituir aquelas antigas planilhas de Excel, que um monte de gente acha um saco ficar preenchendo planilha de Excel. Sim, é um saco mesmo. E os sistemas que existiam e que existem hoje não são conectados de... a receita, despesas, meus investimentos, meus sonhos, cada um está num lugar, cada app tem um pedaço. Então a ideia era unificar tudo numa coisa só, onde eu posso abrir um app, eu posso abrir um sistema e entender minhas finanças. Boa. Né? Eu entender que quanto que eu gasto, quanto que eu ganho, quanto que custa para eu trocar de carro, quanto tempo falta para eu trocar de carro, o que eu tenho que economizar, onde que eu tenho que economizar. Então é mais uma organização de informações que são, né, assim, acho que meio que óbvias. E a ideia para escalar isso, né, e muitas vezes sempre me perguntaram assim, pô Luiz, mas por que fazer isso não direto para o cliente final? Né? Eu acho que isso Quando você fala isso, é tipo o usuário, assim, que não tenho, por exemplo, um planejador financeiro, eu uso o aplicativo e tomo conta das minhas. Exatamente. Isso. Hoje ela ainda não é disponível para o cliente final, diretamente. Boa. Tá. Porque a gente acredita muito que o mercado ele ainda precisa de uma maturidade um pouco maior. Certo. Verdade. E aí o planejador é esse cara que vai dar essa maturidade. Entendi. É alguém que vai saber direcionar, é alguém que vai dar norte, caminho, vai cuidar desses anseios, né? Como a gente estava falando, não é só números. Né? Porque se fosse simples, se fosse só por causa, putz, faltava um app, agora temos um app, cara, não é só isso. Não é só isso. Então você acha que a evolução a gente tem essa visão de que um dia tem uma inteligência artificial que possa ajudar muito desses anseios. Que ainda. Da hora isso. Porque não é só uma matemática, né? Mas, às vezes
eu e você podemos ter o mesmo salário, mesma idade, mesma receita, mesmas despesas, mas a gente tem ideias completamente diferentes. Completamente. A gente tem, cara, planos diferentes. Os meus gastos vão ser diferentes dos seus, o meu plano vai ser completamente diferente do seu. Então, ainda não existe uma tecnologia que possa ser capaz de identificar isso. Saquei. Então, o planejador financeiro é essa pessoa que vai ter esse bom senso de, cara, duas pessoas que teoricamente têm o mesmo contexto, mas são completamente diferentes. E no final do dia, cada indivíduo é um, né? Mas é muito difícil duas pessoas. Pô, é até um bom conceito de marketing isso, de definir a persona, esse tipo de coisa. Você vai definir talvez duas pessoas, moram no mesmo bairro, têm a mesma idade, estudam na mesma escola, mas pô, os objetivos podem ser muito diferentes. O que elas compram, os lugares que elas frequentam, o que elas gostam de consumir, pode ser 100% diferente. Então, estilo de vida, tudo. Né? Exatamente. Então, esses demográficos até eu acho que não dizem muito. Então, o trabalho do planejador financeiro de conversar, saber identificar esses anseios, conectado com um aplicativo que facilite talvez a visualização disso tudo e trace um plano mais claro desse caminho, pô, isso. Brilhante. É isso. E aí a gente acredita muito nessa potencialização dessa carreira, né? Sim. Então, Saquei. como, sei lá, alguns anos atrás, quem for falar sobre investimento, a gente ia no gerente do banco. Certo. Para saber ali, sentar na cadeira ali, na salinha, pô, o que o banco tem de investimento, sugestão, ou o próprio banco, né? Se sobrava um dinheiro na conta, o cara do banco já ligava. E já oferecia, tentava oferecer qualquer coisa. Agora já muita gente procura o assessor de investimentos, que sabe que ele é mais especializado em investimentos. Boa. Então as pessoas, né, de modo geral, já tá tendo um pouco mais essa percepção. E a gente acredita muito que o próximo passo, né, é as pessoas buscarem um planejador financeiro. Sim. Que é quem vai ter não só essa visão de investimento, mas entender, né, de fazer um planejamento tributário, um planejamento de gastos, de despesas, de dívidas, e de ter isso mais amplamente. Boa. Né? Então, acho que essa é a nossa ideia, fomentar o mercado de planejamento financeiro, né, a gente faz treinamentos, cursos para esses planejadores financeiros, para ensinar eles a terem uma metodologia, como cobrar, como vender, como oferecer um serviço. Da hora. Para que esses, então, possam escalar através desses, atingindo seus clientes, né? Perfeito. Animal. Então, acho que essa é a transformação que a gente quer gerar. Sensacional. E, Luiz, cara, eu queria que você contasse como que funciona, a meu vista, na prática. Então, o planejador financeiro vai lá, ele sobe os extratos do cliente dele, como é que funciona e o que ele tem acesso lá dentro. Eu lembro que nos meus estudos você comentou que tem uma aba lá de sonhos, objetivos, distâncias. Queria que você contasse um pouco disso também. Então, hoje, para o planejador financeiro ele entrar no Meu Vista, ele precisa comprar uma licença. Tá. Com essa licença, a gente faz um onboarding com ele, explicando, ensinando como é que usa a plataforma. Dentro da plataforma, ele tem uma série de vídeos que ensinam ele também a usar melhor a plataforma. A gente tem alguns parceiros, a gente tem algumas coisas dentro para ele poder ter informações para ele poder usar. Show. E aí, esse planejador financeiro, ele então ele vai cadastrando os seus clientes. Tá bom. Né? Ele tem um custo, por cada família que ele cadastra na plataforma, tem um custo adicional pequenininho. Boa. Né? E aí ele vai, então, ele disponibiliza para esses clientes, então é uma ferramenta para o cliente dele, é de graça. Tá, é grátis então. Não é grátis para o planejador financeiro que contrata a plataforma para o trabalho dele. Facilita o trabalho dele pra caramba. Exatamente, Boa. Então é para facilitar o trabalho dele. E agrega um valor gigante. Perfeito. Da hora. Para que ele possa vender mais caro, para que ele possa vender melhor, para que ele possa profissionalizar. Gera uma experiência também, né, de apresentação desses dashes e tal. Exatamente. Então, e aí na plataforma tem tanto web quanto app. Tá. E aí, cara, tem uma home que tem todo um resumo de receitas, despesas, investimentos, planos. A parte, né, como você citou, a gente
Eu falo que o coração da plataforma é o que a gente chama de planos e sonhos. Legal. Né, que a gente separa. Plano, sonho, é tudo aquilo que ele tem um desejo de um dia fazer. Cara, eu tenho um sonho de escalar uma montanha. Tenho um sonho de comprar uma BMW. Tenho um sonho de viajar para a China. Boa. E aí eu transformo um sonho em um plano. Essa transformação é eu colocar, então, prazo, valor, data, e aí o sistema vai calcular o quanto que eu preciso investir por mês para realizar esse plano. Que massa. Né? Então, à medida depois que eu transformo ele em um plano, então fica uma listinha assim, cara, então todos os meus planos, tudo que eu quero realizar, quanto que eu tenho que investir por mês. Da hora. Aí tem a parte de orçamento. O orçamento, hoje a gente faz a integração bancária, né, com o Open Bank. Sensacional. Conecta lá com a conta que ele tem. Já começa a puxar vai automático as movimentações. Que da hora. Então ele precisa só classificar. Tá? Isso aqui foi alimentação, isso aqui é gasolina, isso aqui é aluguel, isso daqui. Então ele classifica, então ele já sabe tudo que ele gastou, tudo que ele ganhou. Aí a gente tem também uma parte que é de investimentos. Certo. Que a gente faz a cotização automática. Né? O que é isso? Então, por exemplo, eu coloquei que eu comprei R$1.000 em poupança. Todo mês, a poupança ela é atualizada mensalmente. Então, todo mês o sistema atualiza qual é o valor da poupança. Eu comprei um fundo de investimento. Todos os dias o sistema atualiza diariamente qual é o preço desse fundo, quanto eu comprei, a rentabilização dele. Perfeito. Diariamente. Da hora. Então o cliente ele consegue acompanhar como é que estão indo os investimentos. Sensacional. A evolução e tudo mais. Boa. E aí, vamos dizer assim, para fechar e organizar esse ciclo, né? Eu criei meus planos, tem aqui quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, eu tenho meu patrimônio. Ele vai vincular todo o patrimônio dele aos planos. Então, por exemplo, que da hora. Eu tenho R$10.000 aqui nesse fundo de investimento. Entendi. Esses R$10.000 é para eu fazer uma viagem que eu quero fazer daqui a 2 anos. Um mochilão. Mochilão. Certo. Eu tenho aqui mais R$5.000 investidos num outro fundo ou num ações. Boa. Esses 5 mil eu posso até dividir ele. Metade é para que eu possa ir para a Copa do Mundo daqui a 4 anos. O planejador financeiro conversando com o cliente que aloca isso. Exatamente. E o papel do planejador financeiro é dentro do sistema e direcionando. Qual que é o melhor tipo de investimento. Certo. Como é que ele pode talvez reduzir uma despesa. Então, um a mais a longo prazo. Talvez possa ser ter um perfil mais arriscado, né? Um produto talvez que tem um potencial maior de rentabilização, um mais de curto prazo, algo mais seguro. Exatamente. Legal. Exatamente. E aí, olhando tudo isso, né, Miguel? Cara, você consegue ir analisando um monte de coisa. Muito. Né? Então, o que você está gastando, os hábitos de consumo, quão perto ou longe, e aí toda vez que vai rentabilizando, ele vai fazendo novos aportes. Da hora. Tem uma barrinha de progresso, quantos por cento ele já está dos objetivos, da realização de cada dos objetivos dele. Boa. Então ali ferramenta para o planejador poder conversar com ele e o cliente sentir mais. Tem um plano, tem um caminho, né? Tem uma direção. Sim. E é até um motivador até para o cliente continuar naquela direção, continuar buscando se organizar cada vez mais, investir mais, olhar para o futuro melhor e tal. É um baita produto. Eu quero trocar essa ideia sobre como vocês chegaram num produto tão robusto, bom, numa velocidade tão rápida. Legal. Mas antes, para quem está assistindo no canal do YouTube do Pode Sonhar Podcast ou no canal do Poder 360, pode deixar o episódio rolando, mas para quem está assistindo no canal Empreender do Grupo Bandeirantes, a gente volta já já. E, Luiz,
Cara, como a gente falou, é um baita de um produto, cara. O meu visto é muito robusto, até na participação que vocês tiveram no Primo Startups lá, do Grupo Primo, você surpreende o Thiago Nigro, que é um cara do mercado, que já trabalhou com isso, está em contato com isso. O tempo todo ele fala, nunca vi, me corrija se eu estiver errado, Luiz, ele fala assim, se eu não me engano, nunca vi um produto desse dar certo. Tipo... um produto você tem que subir extrato, fazer as coisas manualmente e tal. Nunca vi algo tão completo. E ele surpreende pra caramba com o meu visto. E como que foi esse processo para vocês, para você, Luiz, como empreendedor, líder, fundador do projeto, para chegar num produto tão robusto como esse? Legal. Cara, eu acho que assim, a grande diferença é que eu fui planejador financeiro. Perfeito. Durante quase 10 anos. Então... eu pude identificar e saber durante todo esse tempo, cara, quais eram os meus desafios, o que eu precisava, o que eu não conseguia fazer, quais os problemas que esses clientes tinham, por que esses clientes cancelavam, certo. Por que um cara desistiu no meio do caminho. Então tudo isso ao longo desses anos eu fui criando planilhas. A empresa, essa outra empresa que eu trabalhei antes, eles tinham uma tecnologia não tão robusta quanto a nossa, mas ela já tinha, a gente já tinha uma ideia de que usar tecnologia melhora o engajamento, melhora o resultado. E aí disso eu fui criando planilhas, quem gosta de planilha sabe, você vai criar uma planilha, depois você vai melhora, aí você põe mais negócio, de repente virou um negócio gigantesco, um Frankenstein. E aí transformar isso num sistema, E aí a gente contratou desenvolvedores no início. Boa. Então a empresa fundou, foi eu e um sócio, também planejador financeiro. Ah, da hora. Então no início era ele, desenvolvedores, para tentar ali ajudar a organizar, a fazer, cara. Como você e seu sócio, algum de vocês é de tecnologia, mesmo? Não. Boa, entendi. A gente é de planejamento financeiro. Isso. E eu acho que assim, a grande diferença de muitas outras empresas que estão começando e estão fazendo coisas de finanças pessoais, cara, acho que do que a gente tem é esse know-how que a gente teve nesses últimos anos. Sim, demais. É a dor do dono. Vocês sentiram a dor que vocês atendem na pele, viveram esse mercado durante muitos anos. Isso é um baita facilitador para a jornada empreendedora quando o fundador sentiu todas essas dores. Você deve ter tentado todo tipo de ferramenta que existe no mercado para facilitar a vida de um planejador financeiro. Então, para fundar e aí conversando com outros colegas também planejadores, cara, também tem o mesmo problema, não consigo nisso, não consigo escalar, não consigo crescer aos clientes. Então eu sempre conversei muito com o mercado. Da hora. E aí eu falei assim, tem necessidade, tem um público para isso, eu acho que existe um negócio aí. Tá. E aí a gente contratou desenvolvedor, vamos fazer, então começou, a gente ficou talvez uns 6 meses, 7 meses em desenvolvimento da tecnologia. Entendi, sem abrir. Sem ninguém, sem cliente, sem nada. Depois a gente começou a colocar ali alguns primeiros clientes, ia testar. Eu como usuário ali, bastante bug, bastante problema ainda, para fazer com que as coisas se conectassem ali, tá começando a fazer sentido, Perfeito. Mas acaba que tecnologia é sempre algo inacabado, Então a gente vai estar sempre ajustando e melhorando. Perfeito. Da hora, Luiz. E agora, cara, a gente está chegando para um quadro inusitado aqui do Pode Sonhar, onde a gente desafia nossos convidados a venderem um objeto surpresa. Então, bastante inspirado naquela cena clássica do filme do Lobo de Wall Street, onde o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários venderem uma caneta, que no Pode Sonhar a gente gosta de trocar esse objeto. Cara, o que eu trouxe para você hoje foi... Isso aqui chama compasso? É compasso, não é? Boa pergunta. Eu acho que é compasso. É um compasso. Eu fiquei com medo do compasso ser aqueles dos 2 palitinhos. Sabe? Também, os dois chamam compasso. Boa. Então acertei o nome, Luiz. Cara, você vai ter que se virar aí, mas eu vou te dar um tempo para pensar.
Enquanto isso, eu vou dando um recado aqui para as marcas que queiram apoiar o Pode Sonhar. Nós vamos ficar muito felizes de conversar com vocês que querem, que desejam de dar voz a mais novos empreendedores aqui conosco. Tem nosso contato na descrição do nosso YouTube, do Pode Sonhar Podcast, no nosso vídeo. Lá tem também um formulário, nós vamos conversar com vocês de braços abertos. Fechou? Muito obrigado, turma. E aí, Luiz? Pô, desafio, hein? Desafiador esse, hein? Mas todo empreendedor é um vendedor, então ficou fácil, ficou moleza, cara. Ficou moleza, né? Um compasso. Bom, Miguel, não sei se você conhece, né, o que isso aqui faz. Acho que hoje em dia a gente está aí nesse mundo internet, muitas redes sociais, que a gente perdeu o valor das coisas antigas, do tradicional. Tá certo. Né, antiga ali, década de 80, década de 90, que a gente tinha que usar compasso na escola para aprender. Boa. Né? Então aqui, acho que recomendo você comprar esse compasso para poder lhe lembrar. Você sabe como calcula um ângulo? Pô, não sei, velho. Não lembro mais. Não lembro. A gente acaba tendo que usar ali um telefone, alguma coisa. Mas é importante a gente saber como que, né, um ângulo reto, né? Certo. Eu acho que imagino que o compasso possa nos dar essa resposta. É verdade. Muito bom, velho. Muito bom. Fez um apelo pra infância. E o Luiz ainda mais com esse sotaque mineiro aqui. Igual eu. Então fez lembrar das minhas origens. Pô, vou ter que levar. O compasso é sacanagem, né, cara? Foi difícil. Eu acho que esse foi um dos mais desafiadores que a gente já trouxe. Luiz. O pior é que eu não consigo imaginar um uso pra isso hoje em dia, cara. Não, mas foi bom. Teve bom. E a gente passa... Além da lembrança ali, né? Tá Nostalgia. Mandou bem na nostalgia. E a gente passa esse desafio para a turma que está nos assistindo. Então, quem acha que consegue vender um compasso melhor que o Luiz, manda para a gente aí nos comentários do YouTube ou na DM do nosso Instagram, @podesonharpdc, que nós vamos ler a melhor resposta num episódio aqui adiante, tá? Então, fica o convite aí para a turma, Luiz. Vamos ver se alguém consegue vender melhor. Vamos ver. E, Luiz, a gente falou um pouco, cara, sobre a experiência e tal, sobre o produto da Mel Vista, principalmente no episódio, na edição que vocês participaram do reality do Primo Startups. Eu queria que você contasse como foi essa experiência para você como empreendedor, desde a preparação do pitch, sabendo que, eu soube que vocês bateram na porta de alguns fundos de VC também. Então, qual foi a diferença de saber que milhares de pessoas iriam assistir com uma mega produção e de fazer o pitch aqui numa mesa para alguns investidores? Legal. Cara, até contando uma história, né, de tudo isso. Boa. Eu sempre falo, assim, até uma dica, assim, né, para quem tá empreendendo, cara. Acho que assim, gente empreendedor tem que ser meio cara de pau. Boa. Né? Assim, acho que assim, a gente tem duas coisas, cara. Tem que ser cara de pau e tem que ter resiliência. Porque a gente vai receber muito não. Muito não. Né? As pessoas vão muitas vezes começar a acreditar no que você faz depois que você já vendeu para milhares de pessoas. Né? Então, o segundo passo ele torna-se muito mais fácil do que no início. Certo. E aí, eu como CEO estava na busca, a gente pensava, o próximo passo a gente precisa trazer investimento para que a gente puder escalar. Cara, falei com muitas, assim, dezenas de VCs, e-mails, contatos, apresentações, ajusta a apresentação, melhora, faz, refaz. Aí você vai indo para estágios, né? Tem algumas que você vai avançando, mas uma série de informações. Muitas vezes, não. E, cara, é uma resiliência de ir tentando, de cada vez vai e não desiste. Boa. Né? Acho que não só na parte de pitch, mas de muitas coisas dentro de uma startup. É uma resiliência de tentar clientes, parceiros, e é muito não. Né? E isso não pode abaixar a cabeça, faz parte e é isso. Boa. Né? E a outra coisa, né, que eu falei do cara de pau. Cara, eu sempre fui quero tentar falar com as pessoas, quero tentar ir atrás de quem pode ser, quem eu quero tentar falar. Né? Então, isso há muitos anos sempre foi isso. Hoje, né, conseguir ter bons
networking, conseguir fazer, né, bons contatos baseado nisso. Porque às vezes as pessoas têm receio de chegar a alguém que seja muito grande, ou alguém que seja muito famoso. Existe alguém, isso. Assim, puta, como é que eu falo? Sei, cara, manda um e-mail, tenta. O não você já tem. E muitas vezes vai ser o não como a resposta. E faz parte, né? Mais um dos dezenas e centenas de nãos que a gente recebe. Perfeito. E aí, cara, a gente... Eu antes também tentei falar muitas vezes com Gustavo Cerbasi, que é um dos caras referências no mercado. Durante mais de um ano tentava falar com ele, não consegui, mandei e-mail. Tudo pelo meu vista. Tudo pelo meu vista. E eu também tive um outro projeto, eu escrevi um livro. Ainda não lancei, vai ser lançado em breve. Que da hora, que da hora. Conta pra gente. Sobre as finanças pessoais, mas depois eu conto mais sobre isso. E aí, cara, eu falei assim, cara, eu quero falar com o Thiago Nigro. Ele é o principal cara do mercado financeiro, ele é o principal referência, eu preciso apresentar para ele o que a gente faz. Certo. Puta, como é que eu vou tentar falar? Mandava mensagem pelo Instagram, nenhuma resposta, mandava e-mail, não conseguia. Puta, não sei como fazer. Entendi. Aí teve uma vez, tinha um evento lá no Grupo Primo, você tinha que comprar o ingresso para participar dentro de um monte de outras pessoas, que teria lá uma aula dele, que você poderia fazer ali perguntas. Eu falei, cara, tá aí, uma oportunidade dele me ver. Você comprou? Comprei, paguei o ingresso para ir lá no Grupo Primo para tentar falar com o Thiago Nigro. Você não tinha certeza de nada, né? Nada. Boa, entendi. Aí, cara, fui lá, consegui falar fazer uma pergunta para lá no meio das pessoas e o famoso pitch elevator, no elevador encontrei com ele. Mentira. Apresentei rolou o elevator ele, pitch? Rolou. No elevator mesmo. Eu falei com ele assim, cara, tudo bem? Eu te fiz aquela pergunta, eu tenho uma startup de finanças pessoais e tal, depois, se eu tiver a oportunidade, eu queria te apresentar melhor. Beleza, ficou meio por isso. Boa. Que da hora essa história. Aí não consegui contato com ele de novo. E aí, cara, depois eu fui conectando alguns contatos que eu tinha. Entendi. De pessoas que eu tinha que poderiam chegar com o Thiago Nigro, consegui o celular do Thiago Nigro, o WhatsApp dele. Que da hora. Mandei um WhatsApp para ele e aí ele não respondeu. E meio nessa busca de VC, de investimentos, a gente tinha conseguido um aporte de uma VC que já tinha feito e eu já estava um tempo também em negociação com a Bossa Nova. Boa, saquei. E aí depois eu consegui esse investimento dessa VC, então, a Bossa Nova teve o interesse. Tá, entendi. Então primeiro, antes da rodada do Grupo Primo ali, teve um outro aporte. Teve um outro aporte. Perfeito. Acabaram que os dois entraram numa mesma rodada. Tá, entendi. Tá, eles entraram juntos. E aí a Bossa Nova, né, me ligou e falou assim, olha, cara, acho que tem aqui uma sinergia muito grande, oportunidade de você participar do Primo Startups. Que da hora. Putz, cara, tá vendo? Acho que foi assim, no mesmo mês em que eu consegui o WhatsApp dele, que eu consegui falar ali com ele. E aí eu falei assim, pô, você tem interesse? Eu falei, lógico, com certeza. E aí na hora que eu cheguei lá pra gravar o episódio, que massa, o Thiago falou comigo assim, pô, já te vi, te conheço. Boa. Pô, você aqui de novo. Entendi. Então acho que assim, só dando esse exemplo, né, para quem quer empreender, quem tá aí atrás, cara, vai atrás de quem é referência para você, quem é referência no seu mercado, que essa pessoa pode abrir portas. Boa. Né? Da hora. Então, eu coloquei na minha cabeça, cara, eu vou falar com o Thiago Nigro. Né? De alguma forma, foi ali via VC, foi assim, cara, eu vou falar, vou apresentar para ele meu negócio. Ele pode me falar que, pô, não quero, não vou, agora não faz sentido, certo? Mas, cara, eu vou chegar até ele. E teve que ser muito cara de pau, né? Que da hora, que da hora. E eu acho que essa é uma baita lição para os empreendedores mesmo, que tem que se expor, né? Tem que se expor a todo tipo de oportunidade, principalmente, para falar com quem é um parceiro. Pode ser um gigante,
parceiro estratégico, como é para vocês, pô, o Thiago Nigro, o Grupo Sim. Primo como um todo. E eu queria até, Luiz, você contasse o que significou para quem não está por dentro ainda do Primo Startups e tal, o que aconteceu lá, vocês levantaram a rodada, quanto foi avaliado, se puder falar, e o que isso significou para vocês do Meu Vista, como vocês celebraram essa notícia, quando deu certo e tal. Foi legal. Então, a gente levantou a rodada, né, com um valuation de 7 milhões. Boa. A gente fez aí uma captação, o Thiago Nigro fez parte dessa captação, né? Depois a gente captou com outras VCs, outros fundos. Tá. Cara, pra gente, acho que mais do que... Óbvio, o dinheiro é muito relevante nesse momento, pra gente fazer as coisas acontecerem. Mas acho que o mais importante pra gente, pra mim, acho que foi uma validação do negócio. Perfeito. Assim, pô, se eu tenho um cara como um Thiago Nigro, que colocou um monte de questões, que com certeza já escutou um monte de gente, um monte de oportunidade, que sabe, que conhece muito o mercado, falo assim, pô, tenho interesse. É uma baita validação. É uma validação de que, pô, legal, cara, o que eu tô fazendo aqui faz sentido. Com certeza. O que eu tô construindo tem potencial. Exatamente. E é uma validação muito importante, assim, porque, cara, o empreendedor é aquele que vai acreditar até o fim na sua ideia. Né? Mas fazer com que todos os colaboradores também acreditem e vão até o fim com você, que é mais difícil. É você criar uma cultura. E ter um Thiago Nigro falando assim, cara, me interessa. Entendi. Boa. Pô, você faz com que seu time todo engaje mais. Vista a camisa e pá. Apoie mais. Da hora. Né? Teve até um caso curioso, assim, cara. A gente tá sempre entrevistando gente para poder contratar ou não. E teve uma pessoa que a gente entrevistou e ele, cara, falou não. Certo. Né? Não queria, numa proposta. Tá. Enfim, não caminhou. Cara, uma semana depois que o programa saiu no ar, ele mandou mensagem perguntando se a gente tinha interesse ainda, se a vaga estava aberta. Entendi. Né? Então acaba assim... Nunca tinha pensado nessa perspectiva. Que interessante. Que realmente trazer um parceiro estratégico que tem um nome no mercado também ajuda não só externamente, mas também internamente, né? Sim, que da hora isso. Bastante. Engajamento da equipe, não tinha pensado. E também, claro, cara, trouxe uma audiência, trouxe pessoas interessadas, né? Teve mais gente, então a gente teve ali essas licenças que a gente vendia, assim, a gente vendeu em 2 dias após o programa o que a gente vendeu no mês anterior inteiro. Nossa Senhora. De licença. Que loucura. Né? Mas depois, né, a gente tem que continuar fazendo o trabalho do dia a dia também, porque não tem, né, assim, não é nada garantido, é um investimento, né? Acho que vem o dinheiro, é muito importante, é uma validação importante, né? Trouxe uma audiência, então traz um marketing pra gente. Animal. Né? Mas... E acho assim, a gente... Né, você falou assim, como é que também a gente recebeu tudo isso, né? Pô, eu acho que é uma alegria enorme, ali tem uma ansiedade, porque entre a gravação e a divulgação tem um tempo, até antes disso a gente não poderia falar nada. Verdade. A gente não podia divulgar nada, nem internamente a gente divulgou para não ter vazamento, para não ter nenhum tipo de... Para não correr o risco. Para não ter nenhum tipo de risco. Certo. Até mesmo porque... Tem parte burocráticas ali né, antes do investimento privado, documentação e tudo mais. Tá. Então a gente grava o programa, né, e depois até a divulgação de fato aí é uma ansiedade enorme, né? Eternidade. É uma eternidade. Mas foi muito bom, cara. Boa. Então, assim, foi muito importante pra gente como empreendedor. Acho assim, é uma nova fase agora a empresa. Sim. Da hora, Luiz. Eu quero que você conte mais pra gente sobre isso, mas antes, pra quem tá assistindo no YouTube do Pode Sonhar Podcast ou no canal do YouTube do Poder 360, deixa o episódio rolando aí. Mas pra quem tá assistindo no canal Empreender, a gente volta já já. E, Luiz, eu queria que você contasse também, cara, depois do aporte, como é que funciona, como é que é trabalhar com esses caras, com esses investidores lado a lado. Vocês têm uma
reuniões mensais, vocês têm rotinas, como que eles agregam, não só, como você falou, não é só pelo valor, que é muito importante também, mas é muito além disso. Como é que eles agregam no negócio da Meu Vista hoje? Acho que assim, as coisas elas vão acontecendo aos poucos. Certo. Né? É super recente, né? Boa. Foi recente também, mas assim, às vezes as pessoas também explicam, o Thiago Nigo investiu, agora ele tá ali todo dia. Não, né? Ele tem um negócio dele, ele tem a operação dele, ele fez um investimento. Então assim, hoje a gente tem um contato muito pouco com o Thiago Nigo. Certo. Mas mais com o que tá a estrutura em volta dele, em volta do investimento. Entendi. Né? Então, o Thiago ele investe via, né, ele tem um pool, né, investimento, é como se fosse um fundo de investimento dentro da Bossa Nova, que é a maior VC, a VC mais ativa hoje na América Latina. Da hora. Então, ele faz parte disso. Então, a Bossa Nova tem uma estrutura que, né, assim como a Bossa Nova, assim como a Sai do Papel, que é outra VC que investiu na gente. Boa. Eles têm, então, um apoio para falar com do empreendedor, que a gente precisa de ajuda. Então, assim, é uma via de mão dupla, ao mesmo tempo que a gente também tem que mostrar para eles resultados, né? Então, tem um lado positivo e negativo do investimento. Né? É uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade, você perde, vamos dizer assim, um pouquinho daquela independência. Antes, cara, a empresa é minha, faço o que eu quero. Prestar contas, né? Imagina. Você tem que prestar contas, você tem contratos, então você tem ali... Mas o dia a dia não mudou muita coisa. Certo, entendi. Né? Então, assim, eles não interferem na gestão, na administração, nas coisas que estão acontecendo na empresa, nas decisões, em nada. Tá bom. Né? Certo. Mas abriu-se oportunidade também para a gente ter conversado muito com outras empresas, né? Acho que é mais essa abrir portas também. Boa. Top. E o que mais te orgulha, Luiz, na Meu Vista hoje? Pô, boa pergunta. Eu acho que a gente tem um propósito, né? Acho que desde que desde que eu comecei a trabalhar com finanças pessoais, e aí você vê o quanto você pode mudar a vida de algumas pessoas. Certo, né? Legal. E tive a oportunidade de mudar a vida de algumas dezenas, centenas de pessoas com o meu trabalho diretamente. Esse cara agora ele tem essa família, essa mulher, esse cara tem consegue dormir melhor, conseguiu realizar um sonho, conseguiu fazer alguma outra coisa. Então, acho que o que me deixa muito feliz no Meu Vista é a chance de ampliar isso de uma maneira enorme. Eu consegui atingir, cara, milhares de pessoas, quem sabe milhões de pessoas. Da hora. Se eu conseguir fazer com que milhares de pessoas, através de tecnologia, de planejadores ou de a forma em que a gente entrega, né? Então, cara, a gente tem muito esse propósito de a gente não tá vendendo produto, a gente não tem taxas abusivas, eu não pioro a vida de ninguém, eu não causo mal-estar a ninguém, muito pelo contrário, eu quero transformar a vida das pessoas. Boa. Né? Então acho que esse é o que nos move, né? Lá internamente é o que a gente fala muito, é o que me move ao ter criado tudo isso, né? Então eu sempre quis ter alguma coisa que gerasse transformação. Boa. E é o apego à missão também, né? A dor, que ela é transformadora para a vida das pessoas. Você viu isso durante 10 anos trabalhando no setor e você sabe exatamente o quanto isso é transformador e o tanto que isso gera resultados na prática para a vida das pessoas, né, Luiz? Exatamente. Show. Exatamente. E aí, Luiz, cara, a gente está caminhando pro finalzinho do episódio aqui. O papo é muito bom, passa voando, cara. E a gente gosta de pedir para os nossos convidados deixarem uma dica cultural. Então, um livro, um filme, uma exposição, um passeio, qualquer coisa que você queira dar de dica para a turma conhecer. Putz, boa pergunta. Cara, pena que meu livro não está lançado ainda, eu poderia até Quando lança, Luiz? Você já sabe? Um mês, mais ou menos? Cara, acho que é primeiro semestre, ainda a gente não tem uma data, mas primeiro semestre desse ano. Quando lançar, você sempre fala pra gente também. Volta aqui pra gente lançar o livro. Da hora. Mas eu acho que recomendação, cara... Tem um livro que eu li recente, eu gosto muito, que chama Psicologia do Dinheiro.
Boa, já ouvi falar, eu nunca li. Para quem gosta, assim, acho que muito até do livro do que eu escrevi, acho que muitas vezes as pessoas ligam as finanças pessoais muito ao aspecto do como organizar, quanto que eu devo guardar, quanto que eu devo fazer, certo. Muito voltado para com quase que formulazinhas ali de tem que guardar 20%, investir tantos por cento, gastar tantos por cento. Sendo que dinheiro é muito mais, cara, como é que você lida com isso, como é que você se sente com isso. Exatamente. Então, eu acho que se as pessoas pudessem estudar, ler um pouquinho sobre como a gente reage com relação ao dinheiro, cara, a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor. Perfeito. Né? Erros a gente vai cometer, eu Boa. cometo, você comete, todo mundo vai cometer. A gente vai gastar mais do que deveria, mas a gente tem que saber racionalizar isso um pouco melhor, entender que eu posso depois equilibrar isso de uma outra maneira. Show. Né? A gente também não é, a gente é humano, a gente não é máquina. Boa. Animal. Fica a dica aí então, turma. Isso aí. E, Luiz, cara, agora eu queria que você falasse pra turma onde que o pessoal encontra a Meu Vista, para quem quiser conhecer mais e tal. Vai estar tudo aí na descrição também, mas bom ouvir da boca do Luiz. Boa. Quem quiser nos conhecer, então, nosso site é meuvista.com. Entra lá, pode conhecer um pouco, ver o que a gente faz, mandar um e-mail pra gente também, que quiser conhecer mais e falar com a gente também. Tá bom? E nas nossas redes sociais também, @meuvista, a gente tem Instagram, canal no YouTube, para quem quiser conhecer melhor o que a gente faz, como a gente está fazendo, dicas. E para quem quiser também se tornar aí um planejador financeiro, empreender como um planejador financeiro. Exato. Também a gente tem visto pequenos negócios de planejamento financeiro. Legal. É muito legal, a gente pode também apoiar nesses negócios, ajudar a desenvolver também. A gente tem alguns programas para isso. Sensacional, Luiz, cara. Muito obrigado, valeu, cara. Obrigado. Foi um prazer te receber aqui. Foi muito valioso para mim e tenho certeza para quem tá nos assistindo também, cara. Boa. Valeu demais. Então, turma, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir o vídeo e, mais importante, comentar o que você achou. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no canal do Pode Sonhar Podcast, no YouTube, Spotify e todas as plataformas de streaming, no canal do Poder 360 e no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Fechou? Muito obrigado e vejo vocês na próxima. Tamo junto. O Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae.